Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live da nossa queridíssima Escola Integra. Sejam bem-vindos, vamos chegando aí e acenando pra gente poder começar. Confesso pra vocês que eu tava com bastante saudade desse momento. A Renata tá aí, o Guilherme tá aí também. Sejam muito bem-vindos. Tava com bastante saudade desses momentos. Para quem acompanha um pouquinho o nosso Instagram, a gente fez muitas lives, né? Durante principalmente o início da pandemia e tudo mais. E é um momento bem legal da gente transcender um pouco os muros da escola, trazer discussões relevantes. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial. Ei, João, seja bem-vindo, cara. Manda um abraço pra Ana e pra Betina. É um momento da gente trazer um pouco algumas discussões que a gente acha que são, em grande parte, papel da escola, de poder trazer, né? E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial. Vocês vão conhecer a Irina, super amiga. Ela lidera um movimento aí de formação política muito legal, que ela vai explicar e que a gente vai poder trocar uma ideia, entendendo que o contexto pede isso, né? O contexto pede essa consciência política e é meio que disso que a gente veio falar. Então, vou colocar ela aqui para a gente poder começar. Espero que todo mundo curta, compartilhe bastante com todo mundo, porque essas informações que a gente vai falar aí hoje, elas precisam de fato chegar a qualquer cidadão aí que integra o nosso país. Vamos lá. Conectando. Olá! Oi, que saudades! Bom te Saudade. ver. Tudo bem? Tô bem, e você? Como você tá? Nossa, eu tô animadíssimo com essa nossa conversa aí. Ah, que bom, que bom. Boa noite para você e para todo mundo. Muito bom. A gente divulgou bastante entre a nossa comunidade, né, as nossas famílias. A gente aqui faz um trabalho bem legal com as famílias, bem amplo, assim. Educação para a gente tá muito relacionado a esse alinhamento com a família e eu acho que o contexto está pedindo, né, que a gente traga essas informações, que a gente traga essa consciência para esse processo eleitoral aí pelo qual a gente vai passar, né? E assim, é muito legal trazer uma pessoa que, além de tudo, é minha amiga pessoal, que eu considero demais, admiro muito, sou fã. Então, Igual. queria te dar muitas boas-vindas, queria abrir um espaço aí para você falar o que está no coração aí, antes da gente poder começar seguindo o nosso clássico protocolo aqui de boas-vindas. Legal. Então, eu queria agradecer a oportunidade, assim, falar com a comunidade de pais, alunos e educadores. Para nós é um privilégio, porque educação política ela começa lá na base, lá no começo, né? E não agora só no final ou na reta final da eleição. Então, assim, obrigada pelo espaço, pelo carinho, pela consideração. E você também, assim, um amigo pessoal que eu tô morrendo de saudades. E assim que essa pandemia passar, espero poder fazer isso pessoalmente, umas rodas de conversa que a gente tanto gosta. Muito bom. Espero muito que quando isso passar, que a gente consiga compartilhar nossas jornadas aí, desde a nossa última conversa, né? Que eu acho que elas são muito intensas, com certeza absoluta. Exato. Oi, Iri, então vamos começar. Para quem está nos assistindo aí, eu acho que é legal de começar falando que a gente
tem uma série de movimentos muito interessantes relacionados à política no Brasil que estão surgindo e você lidera um desses movimentos. Então, assim, a gente até na chamada da live a gente falou, poxa, a Iri, que é líder do Renova Brasil. Explica para as pessoas o que que é o Renova, como que funciona, como que é estabelecido, qual que é a função, assim, para a gente poder começar o nosso papo aqui, por favor. Legal. Bom, eu acho que a gente pode começar um pouco pensando que nenhum país que ele é totalmente desenvolvido, ele tem uma classe política destroçada, né? Ou seja, uma classe política que ninguém acredita ou que ninguém valoriza. E aí, a partir disso e um pouco das movimentações que aconteceram da sociedade civil, muitos movimentos surgiram e outros que já estavam há muito tempo na caminhada, com o objetivo do quê? De aproximar a sociedade civil da política e fazer com que a política não seja uma delegação, ou seja, a cada 2 anos eu vou lá, eu voto, até posso fazer pergunta, você lembra ninguém você votou em deputado? Normalmente a pergunta, eu não sei, eu acho que foi na legenda. Isso significa delegar a história do nosso país, delegar a educação das nossas crianças, delegar a saúde, delegar a economia, enfim, tudo que a gente já conhece. Então, lá, 3 anos atrás, o Edu Mofarrege, que é o fundador do Renova, ele falou, ó, eu vou fazer o seguinte, queria abrir um celeiro de gente boa, que tem vontade de entrar na política e nunca se candidatou. Por que nunca se candidatou? Porque quem já se candidatou já sabe como funciona, mas imagina para uma pessoa comum, como eu, como você, fala, bom, beleza, agora eu quero dedicar um pedaço da minha vida para a política e para devolver para a sociedade. O que que a gente faria? Qual seria o caminho, né? Então, o Renova, ele surge a partir daí, e o que dele, né? Eu gosto de dividir o que e o porquê, e depois a gente até pode falar o como. O que dele é selecionar pessoas comuns, pessoas que nunca estiveram na política, que têm o sonho de trabalhar lá, para fazer um curso de formação e, eventualmente, se candidatar. Não é obrigatório, porque candidatura é um processo muito duro, é um processo muito árduo, agora que eu estou acompanhando algumas mais de perto. Então, e essas pessoas podem ou não, ou ter mais conhecimento de políticas públicas, né? Então, o que a gente faz é isso. A gente é uma escola de formação, a gente fala que é uma escola de democracia. E por que democracia? Porque nós somos pluripartidários, ou seja, todas as pessoas, todas as ideologias, todos os partidos, eles são bem-vindos e estão convidados a participar do nosso sonho, né? O que que é importante? Importante é você, ser aberto ao diálogo. Então, saiba que dentro do Renova você vai ter gente que pensa o oposto, e tudo bem, mas você vai conseguir dialogar com empatia e com dados e evidências, né? É isso que a gente se propõe a fazer. Esse é o nosso quê? E o nosso porquê é porque a gente quer devolver para o Brasil esperança. No final é isso, né? Quantos de nós não estamos acompanhando as eleições dos Estados Unidos por N motivos, mas porque uma vitória, uma derrota, enfim, eu não estou aqui para polarizar ou dar minha opinião política, porque esse não é o ponto, ele mexe com a gente e devolve esperança para um mundo melhor, para os nossos filhos e para um país mais desenvolvido. Então, por que que a gente é uma escola e não é um movimento? Porque a escola, como você bem sabe, né? Ela não tem partido. A escola, ela não tem uma pauta, né? Então, vocês são a favor disso? Vocês são contra disso? Gente, o que a gente quer é qualificar a política, é que boas pessoas, que talentos se sintam bem e sejam bem-vindos nesse ambiente político que é tão árido no Brasil. Já começou com tudo, né? Já o pessoal já tô vendo um monte de coraçãozinho subindo aí. Muito, muito bom. Tem uma pergunta que eu queria te fazer, Iri, porque você falou assim, vocês são uma escola e muito provavelmente vocês têm
para as pessoas que estão ali querendo uma candidatura, elas estão querendo seguir a carreira política, vocês têm todo um aparato formativo, né, de ferramentas e tudo mais, e de pessoas para poder apoiar durante esse processo. E eu queria te perguntar o seguinte, uma coisa que os pais da Integra, eles me perguntam muito. Gabriel, mas essa escola aqui, ela é para trabalhar um pouco do eu, da relação e do sistema, né? E a gente, eu sempre trago essa visão que é muito assim, a consequência do sistema é toda a reverberação e a repercussão de quem nós somos, né? Então eu queria te perguntar, dentro da formação do Renova, qual que é a importância assim desse eu, sabe? Desse autoconhecimento, para que você depois consiga construir sistemas e coisas que sejam eficazes do ponto de vista de saúde, de transporte para a população como um todo. Qual que é a importância desse eu dentro dessa formação? Primeiro que lindo ouvir isso, assim, queria que essa escola fosse aqui para eu colocar o João Pedro, porque o eu, ele faz, ele é tudo, né? Então, dentro da nossa formação, a gente tem três pilares. O pilar um é de políticas públicas, que a gente pode chamar que é o sistema, né? O pilar 2 é a comunicação, e o pilar 3 é a liderança. E a liderança é o eu, é esse autoconhecimento. A gente tem uma matriz socioemocional, porque é muito importante que você tenha autoconhecimento para você conseguir tomar a decisão de se candidatar e ter a resiliência para continuar. Tudo isso é muito duro e sem esse eu fortalecido, né? Tem muita gente, eu vou te dar um número aqui, só para exemplificar o que eu estou falando. A gente formou 2.000 pessoas nesse ciclo, tá? E a gente vai ter 1.032 candidaturas. O que significa isso? Que as pessoas elas olharam tudo isso e o eu delas falou: não é para mim, ou não é para mim agora. Que bom, assim, essa é uma etapa importante que a gente valoriza e que a gente cuida muito, seja no sentido enfim, instrumental, mas no sentido de suporte de rede também, né? E posso até dar mais um exemplo que é o que eu mais gosto e que eu falo melhor, porque a gente tinha uma aluna que era uma mãe e ela tinha um neném pequeno e a gente ia fazer um encontro presencial de formação. E ela falou: olha, eu não vou, porque eu sou mãe e eu não tenho com quem deixar meu filho. E aí a gente tem uma estrutura de monitoria para os alunos, né? E aí a monitora falou: não, você vai, eu fico com seu filho, você vai. Então, esse ponto da pessoa se autoconhecer, entender suas possibilidades, suas fraquezas e ter uma rede de apoio é fundamental. Então, eu acho que respondendo de maneira bem objetiva a sua pergunta, o eu é um pilar fundante para nós no Renova. Muito legal. E você comentou aí, que eu não posso deixar de passar isso em branco, né? Você comentou também de um currículo socioemocional que está presente na formação, né? Fala um pouquinho mais, porque a escola aqui trabalha muito, muito com isso também. É muito uma crença nossa de que isso precisa ser desenvolvido, relações com mais qualidade, com respeito, com afeto, enfim. E o quanto isso potencializa, né? O resultado como um todo, assim. Isso, então a gente está num processo aí de aperfeiçoamento e construção dessa matriz para que, desde o processo seletivo até a formação final, você tenha tudo isso conectado, seja na seleção, seja nos pontos que a gente precisa desenvolver. E a gente, de fato, bom, a gente tem 3 anos, né? Então a gente está aprendendo muito. O que são as grandes habilidades e competências de um político? Boa pergunta, né? Imagina construir isso. Então, a gente está construindo tudo isso a 4 mãos e conectando tudo isso dentro dos nossos pilares e projetos, né? Então, a gente tem muita coisa de projeto. Então, eu vou te dar um exemplo de como foi o nosso curso agora de vereadores. Foi um pedaço online, foram 96 horas online, e alguns projetos. Dentro desses projetos,
você acaba levando muito de habilidades socioemocionais. Um dos que a gente mais gostou chamava Renovar o Brasil. Então, no dia 12 de outubro do ano passado, que seria o dia da eleição, né? Enfim, fomos pegos por uma pandemia, os alunos tinham que renovar alguma coisa em suas cidades. Qualquer coisa, fazer qualquer atividade, né? Então, teve gente que fez um sarau, teve gente que deu uma aula, teve gente que reformou a creche da cidade. Teve gente que reformou praça. Teve gente que ligava e falou assim, mas eu quero reformar, mas eu não consigo falar na prefeitura. E a gente, pois é, esse é o ponto, né? Seja, né? Então, exato, né? Então, acho que isso também é algo super fundante para a gente, que a gente tenta conectar essa matriz tanto ao nosso currículo quanto aos nossos projetos. Legal, bem legal. E você falou um ponto no começo que me chamou muita atenção e que eu acho que, na verdade, meio que se confunde com tudo isso que a gente veio fazer aqui hoje e veio falar para as pessoas, que é o quanto que isso deveria vir o mais cedo possível, né? Eu tenho uma frase do professor Porto, que você conhece muito bem, e que ele foi meu professor na pós-graduação lá de Singularidades em São Paulo, que ele fala basicamente que a gente deveria seguir uma premissa de que o público ele não é barato. Na verdade, o público é muito mais caro que o privado, né? O que é público é de todo mundo, se gasta muito dinheiro para fazer isso, e como que você consegue trabalhar isso de forma consciente com as pessoas ao longo do tempo, né? Que não seja uma coisa que a gente, numa live aqui, precisa quebrar um tanto de coisas e de paradigmas que as pessoas já vêm trazendo, né? Essa educação que vem desde o começo da política, assim. É, é super relevante, acho que num Brasil e num mundo tão polarizado, às vezes falar de política é, ou, ou de qualquer outro tema acaba tendendo a falar de opiniões A ou B, e o nosso objetivo não é esse. Todo mundo deveria saber o que faz um vereador. Todo mundo deveria. E provavelmente isso é ensinado em algum momento, né? Então, até fiz uma live com uma outra escola. O ponto. Pô, e aí perguntaram, alguém perguntou, pô, por que, que ninguém ensina isso na escola? Na verdade, ensina, só se ensina dentro do currículo, em português, em história, a história da democracia, na história geral você está olhando a Europa, na história do Brasil você está olhando o Brasil, e em geografia você está olhando talvez a cidade. E essas conexões, elas têm que ser feitas, né? E elas têm que ser feitas para que também seja uma possibilidade para o aluno. Então, não sei, faz um exercício, assim, entra numa classe e pergunta o que vocês querem ser quando crescer? Quantas pessoas levantam a mão e falam que querem ser presidentes ou presidentas? Assim, eu fiz esse teste. Ninguém. Por que não? É o cargo máximo de uma nação. E a gente acha que isso não tem valor na sociedade. Então, assim, se a gente começasse a falar disso antes, e não de política, mas de democracia e cidadania, talvez a gente, com o tempo, tenha uma nação mais imbuída desse propósito público, que de fato é caro, ele é muito mais caro, né? Toda vez que você coloca alguém no poder que não consegue fazer uma política pública de qualidade, seja de saúde ou de educação, você está desbalanceando tudo dentro da nossa sociedade e criando desigualdades, e o Brasil é um dos lugares mais desiguais do mundo, né? Então, acho que a gente, como cidadão e como escola, a gente deveria pensar nisso de uma maneira estrutural, de fato. Muito bom. Agora eu tenho uma pergunta super fácil para você. Super fácil. Isso. Você falou que basicamente, né, o objetivo do Renova enquanto escola é de recuperar um pouco dessa esperança, assim, das pessoas em relação à política. Como que vocês pretendem fazer isso, né? Como que vocês estão fazendo isso hoje? Porque é, eu, a gente sente muito que na hora que surgiu o objetivo da live, foi bem o que você falou. Eu me reconheci muito na sua fala, assim. Quando surgiu essa possibilidade, eu comentei com as pessoas da escola e eu já vi nas próprias pessoas uma coisa assim, opa, Não, mas lá calma, não. vem ela na eleição.
precisamos falar de política. Tira essa louca do nosso Instagram. Vamos sentar e vamos conversar direitinho, porque não é assim, é um tema que é muito desse jeito, e você vai para cá ou vai para lá, sabe? E aí eu percebi na própria fala das pessoas que elas talvez, e muita gente que está nos escutando aqui, fossem as pessoas que mais precisavam. Então, elas têm alguma condição, mas mesmo assim, tudo que chega para elas de carga de informação não permite que elas tenham qualquer lugar dentro de si que alimente essa esperança, sabe? É, eu super entendo. Deu uma cortada aqui. Se o meu vídeo estiver ruim, você me avisa, tá? Ah, Mas eu ouvi perfeitamente. Eu super entendo e respeito, principalmente pelo lugar que eu já estive da educação e quanto é difícil a gente manejar esse assunto sem, de fato, a gente exprimir, e, de alguma maneira, nossos sonhos, nossas visões de mundos e nossas opiniões pessoais. Então, assim, essa cadeira do Renova ela é muito especial e muito específica, porque o meu ponto aqui não é da minha opinião, né? Ou não é falar o que eu concordo, ou o que eu discordo, ou quem eu voto, ou quem eu não voto. O ponto aqui é, de fato, você qualificar o debate e trazer esperança. Como você traz esperança? Eu só acredito em um jeito, no exemplo. Porque, gente, é muito fácil fazer discurso, é muito fácil, né, a gente falar que o mundo tem que ser melhor. Bom, e aí, né? E aí, quando a gente vê pessoas, e eu vou dar exemplos opostos, tá? Como a Tabata Amaral, o Rigoni, o Thiago Mitrô, que é aí de Minas, o Lucas, que são pessoas muito sérias, sentadas, tomando decisões, estudando e advogando pelas coisas que eles acreditam, isso é um exemplo de que pode ser diferente, né? E à medida que a gente povoa qualquer lugar com bons exemplos, a gente pode fazer uma boa transformação, né? Então, por que eu usei esses nomes? E tem outros, né? Da primeira turma participaram 17 eleitos, né? Tem outros. Por que eu usei esses nomes? Porque escolhe aquele que conversa mais com a sua visão de mundo, né? Às vezes eles pensam o oposto sobre a mesma coisa. Escolhe ele e mira nisso e fala, poxa, dá para ser diferente. E se essa pessoa está lá, por que eu não posso estar lá? E isso é um trabalho de longo prazo, isso é um trabalho com muita resiliência e que, na teoria, quanto mais gente tiver, maior as esperanças das próximas gerações, né? Então, quando eu mudei, né, e saí do mundo de educação e vim para a política, eu ouvi muito assim, ah, que legal, mas não é para mim. Tipo, que legal para você. Eu não sei exatamente o que isso significa, né? Mas o que eu quero dizer é que, putz, eu tô aqui e espero que alguém um dia possa vir também e ver que eu continuei a mesma pessoa, que eu não mudei, que eu tenho os meus valores, a minha ética, e que estar de alguma maneira, da nossa maneira, na política, transforma o ambiente e um pouquinho do que a gente pode contribuir para o mundo. Então, a resposta. Aí a Maísa falando, você não está só, ela trabalhou comigo lá no ângulo, ela tinha vindo antes, né? E é isso, assim, no final, somos um bando de loucos, né? Já diria o Corinthians. Futebol e política não se discute, então não estou aqui para falar disso, mas quanto mais gente junta, melhor. Aproveitando que você leu o comentário aí da Maísa, obrigado, Maísa, pela audiência. A Lucimar, ela perguntou quanto tempo que demora a formação do Renova. Tá, legal. A primeira formação ela foi com foco em deputados federais e estaduais, né? E ela teve 6 meses de formação presencial.
A segunda, que foi para vereadores e prefeitos, que é o ciclo eleitoral que a gente está agora, foi de 4 meses, totalmente online, de 96 horas. E agora a gente vai pensar o que vai vir aí para o próximo ciclo. Por que, que uma foi presencial e outra online? Porque a gente está falando de uma eleição com mais de 5 mil municípios no Brasil, né? Então a gente achou que faria sentido, e a gente é uma ONG, então democratizar o conhecimento, levar o conhecimento para mais pessoas de maneira talvez mais compacta do que o presencial, mas de fato atingir lugares muito, enfim, rincões do Brasil que talvez não tivessem acesso e a gente não teria como, enfim, trazer 2 mil pessoas para fazer um curso, aí voltando ao futebol, qual arena colocaríamos todo mundo para dar aula, enfim. E agora vamos ver o que vai acontecer aí para o próximo ciclo. Muito bom, muito bom. Agora, me veio uma pergunta aqui na cabeça que é uma, quase um ensinamento para mim, uma coisa que eu tô aprendendo a lidar de uma forma muito, tá muito presente isso aqui na escola. Eu acredito que esteja presente aí para você também, e eu queria super te perguntar para saber a sua experiência com isso. Como que para você liderar tantas vozes e perspectivas diferentes, sabe? E você tomar a decisão de falar assim, não, eu vou ouvir as pessoas. Antes enfim, tomar qualquer decisão, você tem diversas perspectivas aí, políticas, ideológicas, emocionais e morais, enfim. Como que está sendo essa experiência para você, assim? Liderar tanta gente que quer fazer a mudança, quer trazer essa esperança, mas que cada um tem um como talvez completamente diferente, né? Eu acho que é a parte mais desafiadora, mas a mais rica também, né? Eu acho que tem aqui duas palavras-chave, que é empatia e vulnerabilidade. Se a gente não for empático com os pontos de vista diferentes e não for vulnerável para deixar com que aqueles pontos de vista de alguma maneira acessem algo dentro de você, é muito difícil conversar. Então, muitas vezes o caminho ele é dolorido, mas essa é a parte mais bonita do trabalho, né? E é isso que a gente quer entregar para o mundo. E tem um trecho que eu sempre falo, que é muito bom, do livro da Michelle Obama, né? Que uma musa inspiradora, que ela fala: é muito difícil odiar de perto. Então, passado um tempo, eu tô aqui há 1 ano e meio, eu tinha visões muito fechadas de alguma coisa, ou ai, é esse lado não, essa pessoa não. E hoje, gente, eu gosto de todo mundo, porque todo mundo tem alguma coisa, ele tem uma visão de vida, ele tem um propósito. Claro que aqui a gente está traçando uma linha ética importante, né? Tem algumas coisas que são inegociáveis dentro do Renova e na sociedade também. Mas a partir daí, visões de mundo, à medida que você consegue estar perto dessa maneira empática, é muito difícil odiar essa pessoa, porque ela tem uma história, ela tem um porquê daquele como, ela tem uma mãe e um pai, ou às vezes ela não tem uma mãe e um pai. Então, poxa, como que você se conecta com isso? Então, eu acho que essa é a chave, e de novo, por isso que é tão importante o eu, né? Porque se você não tiver isso dentro de você, se você não acessar isso, é muito fácil polarizar. É muito fácil polarizar em todo e qualquer assunto, né? Não, a gente não precisa ir muito longe. Então, eu acho que esse é a grande beleza do que eu faço e é o que eu mais amo fazer, na verdade. É onde eu saio melhor como ser humano. Muito bom, muito bom. E aí eu fiquei curioso de te perguntar uma coisa que também acho que é uma pergunta despretensiosa, mas também não é muito simples, que é a partir do que você falou e de tudo que você trouxe relacionado à esperança, de tudo que você trouxe relacionado ao porquê, né, da escola ter nascido e tudo mais. Eu fiquei curioso de te perguntar o seguinte, hoje para você, qual que é o principal desafio? Qual que é o que ainda, se tem alguma coisa que ainda não deixa mover a engrenagem do jeito que você gostaria, qual que é esse desafio, assim? Qual que é esse entrave?
Nossa, você está me fazendo perguntas tão difíceis e profundas, né? Que assim, normalmente, até mesmo com jornalista é mais fácil, né? Porque eu já estou mais treinada, né? Eu acho que tem uma profundidade desse papo que só você mesmo para trazer, e é por isso que você é um cara tão especial. Ah, obrigado. Eu acho que a dificuldade é contar isso para o mundo e todo mundo acreditar. Por quê? Ah, tá bom. Tá, duvido que tenha todo mundo do mesmo, de um monte de partido, ou gente sem partido. É, então, assim, de novo, exemplo, né? A gente fez um treinamento presencial para em janeiro para 300 pessoas. Essas pessoas são diferentes por natureza. Elas vieram de lugares diferentes, elas têm visões diferentes. Então, ver tudo aquilo e mediar tudo aquilo foi um aprendizado muito importante. E qual que é o desafio? Todo mundo precisa estar na mesma sintonia. Porque a hora que a gente tem pessoas em outras sintonias, tende a descarrilhar o trilho, né? Então, assim, é importante que quem aplique para o Renova, que quem queira estar perto da gente, acredite, obviamente, né? Dê o espaço para acreditar, mas esteja lá de coração para ser tocado, aproveitar o melhor daquilo e jogar aquilo que para a pessoa não faz diferença, né? Então, de uma maneira muito séria e empática, e grande parte dos alunos foram assim, e são pessoas que é, é engraçado, de repente você fica amigo, você sabe, você quer torcer, você quer colocar energia para fora. Então, acho que o grande desafio é esse, assim. E eu acho que se a gente conseguir fazer isso de uma maneira estrutural, em escala, poxa, pode ter um resultado legal, hein, no médio prazo para o Brasil, né? Então, acho que aí está o sonho. 62 pessoas para essa eleição já, né? 1.082 pessoas se candidataram nessas eleições, em 398 municípios, de 29 partidos, dos 33 que existem no Brasil. Muito legal, muito legal. É, dá para ver que é algo que vem aumentando muito do ponto de vista de impacto, né? E vem cada vez mais colocando mais cidades e mais pessoas, assim. Então é muito legal estar aqui falando disso com pessoas que num futuro próximo aí podem tomar essa decisão e é muito legal, assim. A gente não sabe o que vai surgir a partir dessa live, né? Tomara que coisas muito positivas. E dentro das histórias que você falou dos alunos, né, dos estudantes que vocês receberam, eu imagino que tenham algumas histórias assim super transformadoras, né, de pessoas que se conectaram de uma forma impressionante com tudo, assim. Você consegue falar de uma? Talvez nem precise falar o nome, mas assim, eu fiquei com curiosidade de ouvir assim, como que a pessoa se transformou, em que nível que ela se transformou para sair da formação do Renova. Ó, eu tô vendo aqui um monte de aluna querida entrando, tá? Ótimo. Então, assim, e elas têm histórias incríveis, assim, muitas delas e deles, né, perdão, eles já estavam conectados à política de alguma maneira, assim. O que é legal da trajetória dessas pessoas é assim, é muito difícil você ser um novo, vou usar uma palavra, mas você vai me entender, um novo entrante, né? É bem difícil, assim, o status quo ele já está estabelecido. E eu não estou dizendo que ele é bom, ele é ruim, eu estou dizendo que ele já está estabelecido e que você ser um novo entrante é uma tarefa dura e árdua. Então, você vê muita gente largando seus empregos, colocando o seu sonho na frente dos seus próprios interesses, né? Uma coisa muito dura. Então, acho que a gente tem aí várias histórias legais, eu não vou usar nenhum nome, porque tem candidatos e aí, enfim, não estou aqui para isso. Mas eu gosto muito, eu vou generalizar aqui, das histórias das mulheres que estão se candidatando, né? Por quê? Porque a política, ela não é um ambiente desenhado para a mulher.
Então, tomar essa decisão é uma decisão dura, é uma decisão que muitas vezes você não tem suporte, você não tem suporte da família, dos amigos. Então, ver a trajetória dessas mulheres, apesar de tudo isso, seguindo o seu caminho, são campanhas subfinanciadas, elas recebem menos dinheiro do que homens. Então, você vê tudo isso, é muito. A primeira coisa que eu sempre falo quando eu converso com alguma é parabéns pela coragem, obrigada por estar fazendo isso, né? Então, acho que esse é um bom exemplo. Vou dar um número aqui, tá? 2016 foi a primeira vez que o Senado teve um banheiro feminino. 2016, 16, faz 4 anos. Copa do Mundo é a cada 4 anos, né? Então, cara, o que isso quer dizer, né? E como essas pessoas e como essas mulheres de todas as raças estão ali colocando essa energia, essa força motriz para frente. Então, acho que essas histórias são as que mais me movem e me tocam. Legal. Puxando esse. Ótimo, gente. Eu queria ficar muito mais tempo aqui, eu preciso falar isso, mas eu tenho que selecionar as perguntas aqui. Quando vocês tiverem perguntas aí, por favor, podem colocar que eu vou tentar reproduzir aqui junto com as minhas curiosidades, o que eu acho que seria legal da gente conversar. Trazendo um pouco para essa questão da mulher, e eu queria talvez colocar um passo acima, que é o passo dessa representatividade da diversidade, né? Como que você vê isso? Acho que hoje temos um cenário que não é a crença do Gabriel e nem a crença da Irina, infelizmente, é um cenário pouco representativo, né? Isso é um fato quando a gente olha para os números e a gente vê a origem das pessoas que estão liderando o nosso país. Como que você, o Renova, como que vocês têm isso? E mais do que isso, né? Como que isso bate nessa devolução da esperança que a gente quer trazer para as pessoas de volta? Legal. Então, eu gosto sempre de começar com número, porque com número tá aí, não é minha opinião nem nada. Tá aí. 15% do Congresso é feminino, né? A população é 51%. A gente não tem nenhuma senadora negra. A parcela da população feminina negra é a maior e mais representativa do Brasil. Tanto que a gente nem usa mais a palavra diversidade, a gente usa representatividade, porque as pessoas elas precisam se sentir representadas, principalmente quando a gente está falando de políticas e políticas públicas. No mundo VUCA que a gente vive, a gente achar que uma visão de mundo vai resolver os problemas complexos me parece ingenuidade, né? A gente precisa de várias visões de mundos representativas para, em consórcio, resolver esses problemas. Quando a gente olha para dentro do Renova, você vai falar: e aí, legal, você está falando tudo isso, como vocês estão? Não tão bem quanto a gente gostaria, mas melhorando e muito atentos ao tema, né? Então, quando a gente olha a participação de mulheres na primeira turma era 11%, na segunda já é 35%. É suficiente? Não, não é. Né? Eu gostaria que fosse exatamente os 51, 52% da população. Quando a gente olha para negros, indígenas, amarelos, também a gente cresceu a nossa representatividade e hoje a gente está em 40%, mas ainda não é suficiente. A mesma coisa com pessoas com deficiência. Então, dentro do Renova, esse pilar de representatividade, ele é um pilar fundante, né? A gente tem 3 pilares, que é democracia. Então, assim, vale tudo dentro do jogo democrático, né? 2, transparência. É muito importante que tudo que a gente faça, tudo que todo mundo que faça dentro da política seja transparente. Acho que é um valor. E a outra é representatividade. 4, né? A representatividade, que é o que a gente está falando, e independência. E o independência, se a gente desdobrar, a gente está falando de ser apartidário ou pluripartidário, né? Então, esse tema de representatividade, ele é fundamental, não só para o Renova, mas agora sim, no meu ponto de vista, para a democracia brasileira.
A gente vai ter, assim, dados do TSE, né, o maior número de candidaturas é, pretas versus candidaturas brancas. Que legal! E vamos ver esse resultado, né? Porque assim, a gente não adianta a gente só se colocar à disposição de alguma maneira. A gente tem que, a gente, no caso de mulheres, eu falando com esse recorte, o recorte do gênero, mas as pessoas elas têm que estar representadas dentro de lugares de poder. Caso contrário, as coisas vão demorar muito tempo para mudar, se mudar. Olha, tem uma pergunta muito legal da Silvia, que é uma mãe da escola. Ela perguntou assim, o Renova desenvolve algum tipo de projeto com crianças e adolescentes em escolas? E se sim, qual que é o alcance disso? Oi, Silvia, ótima pergunta. Estão me perguntando muito isso e a gente ainda não pensou num produto. Então, quem sabe aqui eu me junto com meu amigo Gabriel e a gente pensa em alguma coisa legal, um piloto para a gente começar a fazer e de fato pensar em alguma coisa bacana para disseminar. Uma coisa que a gente fez, que ainda não é criança, né? Eu acho que está mais para um ensino médio. Agora a gente fez uma série que chama Confirma. Lá no Instagram do Renova tem, que é porque muita gente pergunta assim: ah, legal, entendi, você qualificou o político, mas e o eleitor? Né? Que o eleitor fala: ah, eu não vou votar, porque no final eu sempre tenho que votar nas mesmas pessoas. E agora não tem mais opção, né? E aí a gente fez uma série de humor, porque a gente falou, gente, às vezes as pessoas não querem falar desse assunto chato. A função do vereador é fiscalizar, né? Essa coisa mais da educação formal, às vezes não está ornando, que nem a gente fala aqui em São Paulo. Então a gente fez uma série de humor com 4 capítulos. Obviamente, nos aventurando, o nosso objetivo não é banalizar o assunto, mas tentar transmitir esse assunto para o maior número de pessoas, dado a importância deles. Mas, assim, em escolas e com crianças, a gente ainda não pensou nisso, mas eu sou mãe de João Pedro de 2 anos e meio, estou grávida do Heitor de 7 meses. Você me deixa uma provocação boa aí, Silvia. Obrigada. E eu preciso ser sincero, Silvia, a cabeça já tá aqui a mil, ó. Pensando em um monte de coisas também, tá? Muito obrigado. Foi uma ideia bem legal, bem legal. É, oi, Iri. Agora eu queria explorar um pouco desse cenário da próxima eleição. E eu sempre fico muito ligado, eu sempre fico muito ligado assim em todos os esquemas que as pessoas elaboram dentro da cabeça delas para que elas consigam eleger e escolher uma pessoa, né? E acredito que vocês devam falar muito disso, porque, né, naturalmente uma escola de formação política. Mas assim, eu queria te perguntar algo que para mim é bastante caro. Eu faço questão até hoje de votar na cidade que eu nasci, porque tenho raízes lá e para mim não faz sentido que a minha posição eleitoral não venha de lá. Mas assim, hoje a Irina, com toda a exposição de conteúdo que você teve até hoje relacionada à formação política, assim, hoje a Irina, qual que é o racional, a cadeia de pensamentos que a Irina usa para ela escolher o candidato dela para votar? Eu acho que isso vai fazer bastante sentido para as pessoas, assim, principalmente para quem de fato precisa desses nortes, sabe? Muitas das vezes é bem intencionado, mas só não tem as ferramentas e a lógica necessária para poder fazer uma boa escolha, né? Super legal. Muito legal mesmo, porque de fato o meu jeito de pensar e viver política mudou, né? E por que isso? Porque política é algo muito mais complexo do que a gente está acostumado a discutir nas nossas rodas de amigos, ou pelo menos a gente, eu digo, desculpa, de novo, um recorte, né? A gente, na situação em que a gente está, da onde a gente veio, enfim, pessoas comuns, assim, que não estão envolvidas nisso. Uma coisa que eu reparei é que eu sempre só prestei atenção em candidaturas majoritárias. Ou seja, quem que eu vou votar para prefeito, para governador e para presidente.
Só que tem uma coisa que é muito importante que chama legislativo, né? Que a gente vota também, que são os deputados, que são os vereadores. E esses dois poderes, e você tem o poder judiciário, eles caminham juntos e eles são muito relevantes para a tomada de decisão do Brasil, né? Então, um fiscaliza o outro. Na verdade, esse fiscaliza, né? E, poxa, quantas vezes eu tomei atenção para procurar quem me representasse, entender quais eram as propostas, saber qual era a trajetória de vida dessa pessoa. Do governador, você vai lembrar. E do deputado, né? Então, o que eu aprendi foi, gente, as coisas são igualmente importantes ou mais, né? E além de tudo, você tem um sistema eleitoral no Brasil que ele é difícil de entender com essas coligações, com esses votos. Então, você vota numa pessoa e de repente você elegeu outra. É uma loucura, né? Então, eu acho que assim, o meu modelo mental hoje deixa eu entender exatamente o que eu quero no legislativo, que são pessoas que me representam, e ver se no executivo tem alguém que me represente. E eu faço uma análise profunda dessas pessoas. E você tem um benefício que são as redes sociais. Antigamente era muito mais difícil, você tinha que ficar lá, ai, pegou o santinho, não pegou, leu no santinho. Poxa, acompanha. Você votou, continua acompanhando. Essa pessoa ela foi coerente ou não, né? Cobra. Assim, a nossa função como cidadão e como política não é só o corneta do futebol que vai lá, vê, joga uma pipoca e vai embora. Assim, a gente tem uma função cidadã de acompanhar, de cobrar, de entender. Assim, as pessoas leem manchetes e chegam a conclusões. Calma, entende. E quando você vai ver, esses deputados, em sua grande maioria, eles colocam o posicionamento deles nas redes sociais, eles gravam vídeos explicando, eles explicam por que, que eles votaram, por que, que eles deixaram de votar. Aí, você concorda, de novo, se você concorda, se você não concorda, se é direita, esquerda, centro, isso aqui não importa. O que importa é esse modelo mental de colocar dentro da sua rotina um hábito que é um hábito cidadão, né? Então, acho que isso para mim é super relevante e olhar com carinho para o legislativo, porque muita coisa acontece ali. Não é só eleger um presidente, um governador e um prefeito. Muita coisa acontece no legislativo. Então, acho que eu votei na legenda. Você sabe o que significa votar na legenda, né? Então, assim, acho que isso é uma. E aí, de novo, assim, não é porque as pessoas. Não, elas não têm acesso. Elas têm acesso, mas elas optam, talvez, não olhar para isso no curto espaço de tempo. Muito legal, muito legal. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, porque vieram várias coisas. A Silvia está falando aqui, a Integra tem rompido barreiras, inovando práticas, parceria que vai ser um sucesso. Ela estava falando da parceria, ótimo, nós vamos conversar sobre isso. Com certeza. A Sayane, ela fez uma pergunta muito legal, que é a seguinte, né? Vamos trazer isso para a escola. Mas eu entendi que a pergunta dela uma vez que a gente trouxer isso para a escola, a gente vai acirrar algumas polaridades, assim como você acirra, talvez em qualquer lugar que você vá fazer uma fala ou alguma coisa do tipo, né? Como que a escola poderia mediar isso de forma diferente? De novo, assim, eu entendo a pergunta e eu acho que eu vivo muito isso, assim. E eu acho que a polarização, ela é desfeita com empatia, vulnerabilidade e escutativa. Assim, o único jeito que, no final, eu sei mediar essas relações e esses embates que às vezes eu vivo, né? Nem sempre é fácil, então muitas vezes a gente tem conversas difíceis, mas, bom, o que não sai, qual o problema é resolvido sem embate e conversas difíceis? Fica Nenhum. aqui uma pergunta, né? É muito fácil conviver com igual.
muito. A beleza está no conviver com o diferente. Então, eu acho que é isso, e acho que a escola ela tem um papel fundamental e fundante nisso. E eu acho que as escolas que fazem isso bem, primeiro, trazem como exemplo para os alunos algo incrível que eles podem levar para a vida deles, e criam um ambiente de aprendizagem muito relevante, né? Que é, enfim, esse ambiente que a gente precisa e que a gente está redefinindo dentro da escola, que eu entendo que é a proposta aqui da Íntegra. Muito legal. Agora, para a gente começar a caminhar um pouco assim para o fim, eu sei que a gente. Você vai me entender muito bem o que eu vou te falar. Eu sei que a gente veste roupas aí muito legais para a gente poder viver, né? Você não renova, eu na integra, mas com certeza eu, pelo pouco que eu te conheço, assim, eu acho que a gente é muito movido por sonhos, né? Acho que lá no fundo sempre tem de vários galhos aí que a gente pensa e das ideias que a gente tem, acho que tem um tronco que eu e você, eu sempre me identifiquei muito com você, que precisa ser muito fundante pra gente, né? Então eu queria saber de você, assim, qual que é esse tronco, qual que é esse sonho hoje, a partir de tudo que você olha do cenário, a partir de muita dificuldade, igual você trouxe, e desafio, mas também a partir de muita evolução, né? Uma escola de 3 anos que já tem esse potencial enorme aí de impactar uma eleição ela é municipal, mas que tem hoje, claramente, pelos números, condição de ter um impacto nacional, assim. Qual que é o sonho da Irina hoje para isso tudo? Quando você reúne isso tudo ali no liquidificador, o que que sai? É uma pergunta, ela é bonita. Eu sou uma novidade aqui, uma pessoa muito introspectiva. Então, e aí todo mundo fala, você imagina, né, ser tímido e ser introspectiva é diferente. Eu não sou tímida, mas eu sou introspectiva. E dentro da minha introspecção, o que me dá energia é saber que é, o que eu estiver fazendo tem o potencial de semear coisas para um futuro melhor. Às vezes pode ser pequeno, às vezes pode ser grande. Então, o meu sonho é tirar esse período da minha vida para me dedicar, porque eu sempre trabalhei no. Tu nunca fui da política, enfim, né? Tô aqui falando, tem 1000 vezes que eu sinto uma síndrome do impostor gigantesca. Eu falo, gente, quem eu acho que eu sou pra ficar falando essas coisas, né? Tipo, mas eu acredito com tanto coração, né, em tudo que eu tô falando, que o meu sonho é deixar assim um legado de um país melhor. Assim, eu não eu tenho 2 filhos, eu não quero olhar para o Brasil e falar, ai, não, o Brasil não tem jeito. Tem que ter jeito, né? Então, tem que ter um jeito, assim, poxa, vamos lá, então vamos fazer, não tem jeito, vamos fazer. Sou uma pessoa de trincheira também, você me conhece bem, né? Não sou uma pessoa de escritório, vou lá ver onde eu tava. Então, acho que, assim, para mim, essa é a raiz, assim, de deixar aonde eu puder. Não é nada muito, eu quero um mundo melhor, o Brasil melhor, vou mudar o. Assim, não, onde eu puder, do jeito que eu puder, semear algo importante e também me fortalecer como ser humano. Gente, eu sou uma pessoa 1000 vezes melhor por ter convivido com tanta gente diferente. Assim, eu sou muito grata a todas essas histórias que cruzaram a minha vida e que eu abri meu mundo e falar, gente, eu não aprendi isso na escola, né? E é isso que eu quero passar para os meus filhos. Então, no limite é isso. Eu não sei se eu fui muito teórica, porque é muito profundo e acho que é até difícil de colocar para fora, mas eu acho que quando você coloca coração e missão com energia, coragem e fronte, fica difícil não sair alguma coisa legal, né? E se não sair, tudo bem, pelo menos eu tentei. Eu vou falar pro meu filho. Fala, filho, eu fui lá, eu tentei, não deu, fiz meu melhor. Vai lá você agora, você tá numa geração melhor que a minha. E é isso, assim. Muito bom, muito bom. Da próxima vez que a gente for fazer live, eu vou trazer umas perguntas para te avisar da profundidade, tá? Nossa, por favor, né? Devia estar um pouco mais preparada. Ah, é muito bom. O mais legal de tudo é que a gente viu aqui um monte de pessoas que a gente trabalhou junto, né, Iri? E Muitas. eu acho que
Eu tenho muito essa crença, assim, de que tudo começa pelas pessoas que estão do nosso lado, né? Tudo começa pelas pessoas que estão, de alguma forma, ouvindo a gente falar. Então, eu fiquei muito feliz de, ao mesmo tempo, num mix de emoções aqui, de ouvir você falar e de ver as pessoas entrando, que a gente trabalhou e cumprimentando, assim, voltou todo aquele sentimento de uma época que foi muito legal pra gente, eu acho que foi uma época que a gente foi muito para a trincheira, né, da educação. Ouvimos muito Ouvimos muito que o problema da educação era o salário do professor, né? E que modificando isso a gente podia modificar a educação. A gente sabia que era um pouquinho mais profundo, mas foi uma época muito legal que a gente conseguiu se conectar bastante. Assim, hoje eu tenho você como super amiga e ó, já tô aqui com um projeto anotado para a gente poder desenvolver, viu? Queria deixar esse tempo Conta aí comigo. Queria deixar esse tempo aí final para você falar suas palavras. O Instagram, ele infelizmente nos dá só 1 hora, mas queria deixar aí para você falar como é que você se sentiu e tudo mais. E também de encorajar as pessoas, assim. Eu acho que foi uma fala muito legal, super honesta, transparente, assim como é um dos valores do Renova, né? Acho que você traz bastante esse valor. E enfim, para quem achar que isso faz sentido, que por favor, né? A gente encoraja muito a mandar, a enviar, porque eu sempre gosto muito de falar isso aqui, Iri. É muito menos a discussão de educação integral que a gente traz aqui para Juiz de Fora, ela é muito menos da Integra, sabe? Que todo mundo tem essa discussão na escola que está, porque chegou a hora da gente modificar isso tudo desde criança mesmo, desde o berço, e acho que faz todo sentido essa discussão. Então, queria já te agradecer muito e abrir espaço para você falar as palavras finais. Bom, queria agradecer as pessoas que passaram. De fato, é muito gostoso, dá uma nostalgia boa, né? De falar, poxa, eu queria estar com essas pessoas de novo. Cada uma delas, acho que ensinou algo para gente. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu acho que é a partir daí que a gente vai construir uma educação melhor, focada no eu, né? E a partir do eu a gente consegue transformar o mundo. Eu realmente acredito nisso. E não deleguem política, não deleguem. Assim, é a vida, é a nossa vida, né? Eu acho que, putz, posso parecer otimista, imagina, na vida real não é assim. Pois é, vamos fazer diferente. Acho que a gente, o que você falou, tudo começa pelas pessoas, pela vontade e pela vontade de fazer diferente. Então, da mesma forma que você começou um sonho aí, que eu espero que prospere, que seja cada vez maior e que polarize todo o Brasil, assim, tenham outras escolas íntegras no Brasil inteiro, cada uma de seu jeito. Eu tenho esse mesmo sonho para a política, então que a gente esteja mais conectado, que a gente pense mais sobre isso e que, enfim, quem tiver interesse e vontade, venham participar desse curso e ver o que é, quem sabe, as pessoas não se apaixonam e falam, bom, deixa que eu vou, né? Isso pode acontecer. Muito bom, muito bom. Deixa só eu me lembro, vou pedir a licença para poder falar. O site do Renova é renova.org, certo? Isso, exatamente. Tem Instagram também, lá tem a nossa série, né? Então é renovabr.org. renovabr.org. E tem isso Exatamente. também. Eu super encorajo todo mundo a conhecer, porque de fato é algo e é algo que a escola precisa estar conectado super assim. Muito, muito obrigado, de Valeu, verdade. Gabi. Adorei te ver. Adorei te ver também, mesmo que por aqui, mas a gente vai se acostumando com esses arranjos virtuais que fomos obrigados a fazer, né? Enquanto a gente não pode se encontrar presencialmente. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação e espero que a gente consiga conversar em breve aí sobre novos projetos. Legal, conta comigo. Um beijo para você e para todo mundo que acompanhou a gente. Gente, um beijo, parabéns para todo mundo, para nós que ficamos aqui ouvindo um assunto super relevante. Muito obrigado, a live vai ficar salva no nosso perfil e aí basta compartilhar com quem vocês acharem que faz sentido aí. Tchauzinho. Beijo, Iri. Beijo. Tchau. Tchau.